Obsessão é possivelmente o melhor filme de terror de 2026. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop. Eu já aviso pra você que esse vídeo tem spoilers. Dado o recado, vamos começar o vídeo de fato. Eu já vou começar o vídeo me corrigindo. Obsessão é o melhor filme de terror de 2026. Eu vou tirar o possivelmente. Se eu tiver errado, vocês que me cobrem aqui nos comentários até o final do ano. Obsessão é um filme que traz uma peculiaridade interessante. O Curry Baker, que é o diretor do filme, ele, assim como o Jordan Peele e o Zach Cregger, é um cara do humor. É interessante ver essa galera do humor trazendo filmes de terror. Faz lembrar até aquela piada que o cara vai ao médico e fala: doutor, eu ando triste, agoniado, eu não sei mais o que fazer da minha vida. É o médico: para com isso, irmão. Aqui, ó, a receita que eu vou te dar é pra ir ver o show do Palhaço Pagliatti. Aí o cara chega: doutor, eu sou o Palhaço Pagliatti, né? Mostrando que a galera que talvez seja do humor, né, tem um lado mais obscuro que traz belos filmes de terror. Na trama nós vamos acompanhar um rapaz que morre de vergonha e é obcecado pela sua amiga de trabalho, a Nick, Freak Nick. E aí o que acontece? Ele vai até uma loja esotérica e lá ele acha um galho de salgueiro. E lá diz que se você quebrar e fazer um desejo, esse desejo vai se realizar. E o que o rapaz pede? Que a menina ame ele, fique obcecada por ele e se apaixone de uma forma louca. E isso acontece automaticamente. E nós temos um filmaço. No elenco do filme nós temos os atores Michael Johnston fazendo o jovem Bear, nós temos a atriz Indy Navarrete e o ator Cooper Tomlinson, que é parceiro no canal de comédia do Baker, né, o diretor do filme. Então, esse cara já é um cara que trabalha com ele há um bom tempo e é bom ver ali como ele sabe dirigir o amigo, e o cara tem uns times ali de comédias muito bons. Cara, por que Obsessão é o melhor filme de terror de 2026? Porque ele é simples. Ele não é um filme de terror que vai vir com fantasmas, com um jump scare desnecessário, ou um jump scare que só vai dar aquele susto e acabou, daqui a 20 minutos a gente vai ter outro. Ele é um filme simples que trabalha com uma temática plausível, uma pessoa obcecada pela outra. É claro que o filme funciona muito bem graças a dois elementos para mim. Aqui, principalmente, a fotografia do filme. Existem momentos que a gente vai ver a Nick, só a penumbra dela, ou do pescoço para baixo, ou ela com só o rosto ali numa penumbra, e aí a gente só vê o corpo dela, os gritos dela que ela dá com o Bear: fica aqui! Sabe? Em momentos assim de silêncio. E é interessante a fotografia do filme, que ela remete muito a filme dos anos 80. Durante duas cenas do filme, salvo engano, aparece um computador e um celular. Se não tivessem esses dois itens tecnológicos que datassem o filme para a época atual, ou dessa época que já tem um notebook e um celular, você diria fácil que esse filme se passa nos anos 80. Principalmente por causa do sintetizador da trilha sonora, que eu acho que ajuda a dar um clima muito anos 80. Me lembrou muito, de certa forma, o estilo da música, com A Hora do Espanto, com as músicas instrumentais. E aí eu imergi muito no filme. Defendendo aqui o pódio de melhor filme de terror, eu já indico para você o seguinte: assista a esse filme no cinema. Eu tô gravando esse vídeo e o filme já tem aí, eu acho que 2 ou 3 semanas de exibição. Corra para ver no cinema. Por que, Rafael? Por que eu tenho que ver esse filme? Só porque você está mandando? Não. É porque a sala de cinema vai fazer você ter uma imersão maior ao filme. Ah, sempre esse papinho de imersão. Como assim? Eu vou entrar dentro do filme? Eu estava conversando com meu parceiro Otávio Ugar, lá do canal Super 8, e ele me falou uma coisa que a gente não viu o filme junto na cabine, né? Ele viu na cabine e eu vi depois, aqui perto de casa, que eu concordei muito com ele. O Obsessão, ele é um filme que ele te traz um pouco de angústia, de tensão. Você fica naquela que você não sabe quando do nada vai aparecer alguma coisa, quando a Nick vai surtar. E aí, em casa, sabe o que ia acontecer? Você ia dar um pause para pegar uma uva. Vou tentar lembrar os exemplos do Otávio. Você ia levantar para pegar uma água. Você possivelmente ia ver uma notificação no celular.
Não que no cinema as pessoas não mexam no celular, mas você ia evitar certas coisas. E eu fiquei muito agoniado no cinema. Então a imersão vai acontecer por esse ponto, de você não ter que se forçar a dar um pause, de ficar agoniado. E ter essa sensação no cinema foi sensacional. É sério, cara, tem filmes... Óbvio que eu queria que todo mundo assistisse todos os filmes no cinema, mas tem filmes que realmente o cinema traz um quê a mais. E Obsessão é exatamente esse tipo de filme. E como eu estava falando, ele é um filme simples, com uma fotografia simples, como eu disse para vocês, com uma trilha sonora simples, uma ambientação, né, que remete aos anos 80. Tudo é muito, muito simples, mas muito, muito potente. O que eu vou dizer é uma coisa para vocês. Tem uns vídeos no Instagram que às vezes os caras batem assim no quarto de hotel de alguém e tem uma outra pessoa fantasiada lá do outro lado. O corredor tá meio escuro. Isso por si só pra mim já é um pouco bizarro, não vou dizer assustador, mas pelo menos pra mim bizarro. Agora, imagina você tá deitado na sua cama, tem um pouco de luz no seu quarto, um pouco mesmo, e uma pessoa, você só vê uma penumbra dela parada, olhando pra você, mas você não vê o rosto, mas sabe que ela tá te olhando. Isso por si só te assusta, te deixa um pouco apreensivo. Aí vai ter alguém do outro lado falando: ai, isso não me deixa apreensivo. Eu vou trazer um amigo pra falar isso pra você. Oi, pessoal, eu sou o Nerdito. Isso não me dá sustos. Ai, esse papo noiado, ele é muito cagão. O que é aquilo ali parado me olhando? É brincadeira. Eu acho que eu vou sair daqui. Sabe, sempre tem alguém pra falar: não, isso não me assusta, mas é sério. São situações, imagina, você tá no meio da rua voltando pra casa e você vê uma pessoa parada do outro lado só te encarando. Você sabe que aquela pessoa tá ali, mas você não sabe o que ela vai fazer. E é com esse tipo de terror que o Baker trabalha em Obsessão. E é sensacional. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, que foi a sensação que eu tive e eu compartilhei com o Otávio, é que esse filme vai levar as pessoas a interpretá-lo de uma forma errada, equivocada. Pensando muito no universo masculino, e os homens reclamam disso, daquele teu amigo que começa a namorar e a namorada dele é obcecada, sabe? É a mulher que é só reunião dos homens e a mulher tá ali. O cara não pode sair de perto dela, que ela já tá ligando pro cara e ele foi pra um banheiro que é bem ali naquela porta. Não dá pra vocês verem. E aí é aquela pessoa obcecada. E o filme, ele vende essa ideia. Só que aí, você, ao final do filme, e eu disse que ele tem spoilers, esse vídeo, reforço aqui de novo, você percebe, e é óbvio que o filme vai se encaminhando te mostrando isso, que a obsessão aqui não é da Nick. O verdadeiro problema do filme, eu ia usar a palavra vilão, mas aqui não cabe isso. O verdadeiro problema, o verdadeiro obcecado aqui é o Bear. A Nick, e aí eu vou usar aqui as palavras e dando os créditos para ele mais uma vez, o parceiro Otávio Ugar, ela é o reflexo da obsessão do Bear. É exatamente isso. E eu dei esse exemplo, geralmente dos homens, que a namorada do amigo é chata porque ela é muito isso e isso, porque o filme vende essa ideia até um certo ponto. E isso que é interessante em Obsessão. Como eu estava falando, a Nick, ela é um espelho da obsessão do Bear. O cara tá vendo várias situações bizarras acontecerem depois que ele fez o pedido lá pro Salgueiro, né, que ele foi lá e quebrou a parada. E para ela ficar melhor, só ele salvando ela. Como? Em teoria, se matando. Ou esperando ela morrer. Então, o filme vai acabar preso nisso. E se você ficar distraído, você não vai perceber que ele é obsessivo. Logo nas primeiras cenas do filme, que ele tá tentando montar um diálogo ali para convencer ela a sair com ele, quando ele vai para casa, o cara tá ali deitado, olhando o feed dele, as fotos da Nick, obcecado, até que ela liga para ele para chamar ele para sair. Então esse cara que tá vendo várias coisas estranhas acontecerem ao redor dele, que a Nick
por causa dele tá fazendo e o cara não se mexe para resolver a situação. Então, no final do filme, quando ele pensa em, né, fazer isso, ele acaba tomando uns remédios. E aí ele coloca os remédios na boca e vai lá vomitar. Só que aí ele para de fazer isso porque é o momento que a Nick faz o pedido dela e ela pede para ele amá-la incondicionalmente como ela o ama. Só que se ele ama, ele se tira, né? Eu não posso falar o algoritmo, estou sendo censurado, né? Ele tira a sua vida para ela poder voltar ao normal. A Nick verdadeira sair, né? Tirar a obsessiva e ficar ali. Por isso que Obsessão é um filme sensacional. Por causa dessa construção toda. Seja pelo terror simples, que brinca com coisas que podem acontecer na realidade. E quando eu digo aqui da realidade, não é a namorada ou o namorado obcecado. Mas essas situações de você tá andando na rua e tem alguém só te encarando ali numa noite escura e você não sabe quem é. E começa a vir andando estranho, você tá no seu quarto e vê uma penumbra ali, é só um boneco, ó, o boneco do Fofão ou da Xuxa. Com essa mensagem final que o obcecado aqui não é a menina, mas o rapaz. E que ela reverte esse desejo quando pede que ele a ame como ela ama ele. Que obsessão e amor são coisas totalmente diferentes. O Bear, ele era só obcecado pela Nick. Ele não a amava. Ele não pensava nela. Era, no máximo, a gente pode chamar de talvez aqui um amor egoísta. E o amor, ele não pode... Meu Deus, que momento coaching. Ele não pode ser egoísta. Então era uma obsessão pela obsessão. Ele só a amou quando ela pediu, e aí de fato ele a ama, e aí ele liberta ela. Então, Obsessão é um filmaço que você precisa assistir no cinema. Ai, Rafael, eu assisti em casa e tive a mesma sensação. Ótimo, você imergiu no filme, não deixou com que coisas ao seu redor te atrapalhassem. Mas é sério, quando a gente está em, às vezes, algumas situações incômodas, o que a gente faz? A gente quer sair delas de alguma forma. Mexe no celular, sai do ambiente e tudo mais. Então, reforço. Assista Obsessão nos cinemas e se prepare para ver um filme de terror que você não daria nada se não tivesse aqui os youtubers de cultura pop, cinema, seja lá como você quer chamar, falando que você precisa ver esse filme no cinema. Demais é isso, pessoal. Lembrando que eu não sei se eu lanço na terça ou na quarta esse vídeo maravilhoso sobre o álbum da Copa e como os colecionadores de álbum de figurinha não são otários como os colecionadores de quadrinhos de mangás. Deixa aqui nos comentários quando vocês querem que eu lance esse vídeo, se é na terça ou na quarta. Demais é isso, obrigado por assistir esse vídeo. Se você chegou até o final, deixa aquele joinha, aquele hype, um comentário aqui, vê se suas opiniões batem ali com as minhas. E não se esquece de se inscrever no canal, que são movimentos que ajudam o Papo no Ar. Tá firme e forte aqui no YouTube, fazendo vídeos sobre filmes, mercado editorial de quadrinho e mangá, lançamento dos cinemas, streaming, qualquer coisa que envolva a cultura pop. Afinal de contas, o Papo no Ar é uma central de investigação desse mundaço que a gente adora, a cultura pop. Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e cuidado com os desejos que vocês pedem. Tchau, tchau.